Ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. Hoje é um daqueles episódios solos, tá? Que basicamente vai ser o Ensinamento de Campeões, que é um projeto que deriva de algumas postagens com recortes que eu faço de alguns livros, de leituras, de maneira geral, de biografias, principalmente de grandes atletas. Então a proposta, não só atletas, mas treinadores, equipes, e a proposta era realmente estar trazendo, de vez em quando, essas lives solos. Na verdade elas surgiram um pouco mais para cumprir, tapar buraco, vamos colocar dessa forma. E foi acontecer essa semana, tive que remarcar uma live. A gente vai ter também uma live sobre Flow no dia 19 de outubro, tá? Vai ser na quarta-feira. Próxima semana temos duas lives, uma na quarta e uma ao sábado. E é isso, basicamente, tá? Esse é o Ensinamento de Campeões, é o episódio 2. Vocês não precisam ter conhecimento do episódio 1 para estar assistindo esse. E eu vou estar conversando com vocês sobre esse livro, Os 11 Anéis. Como funciona essa live? Basicamente eu falo dos principais pontos que me chamaram a atenção, que eu acabei marcando no livro, então não sei se dá pra ver. Eu acabo dando umas escadinhas aqui. E eu vou estar falando do capítulo 6 ao capítulo 11, tá? Normalmente eu deixo os comentários ativados também, então não tem a parte de perguntas. É mais só uma questão realmente de eu estar lendo aqui e estar comentando alguns pontos que eu acho bem legais a gente estar entendendo aqui dos principais ensinamentos do Phil Jackson aqui nesse livro, tá? Eu já fiz a leitura dos Textos Sagrados, eu comentei isso na live anterior, que é um livro que ele faz acho que até o ano de 96, acho que até a quarta vitória do Bulls, se eu não me engano, mas ele traz bastante dos seus fundamentos como técnico, que tem uma parada muito espiritual, mas também um pouco de psicologia ali. E nesse livro ele já traz até algo que envolve os Lakers também, que ele teve depois 5 vitórias com a equipe. Confesso que eu conheço muito mais a história dele com o Bulls, tá? Até por causa da série também, o The Last Game, acho que é The Last Dance, tá? Que tá no Netflix, é bem legal. Mas também tem o trabalho dele com a equipe dos Lakers depois também com... Nossa, cara do Momentality. Eu sou ruim de nome, então tudo bem. Mas basicamente a gente vai estar conversando aqui sobre os principais pontos deles, tá? E bora lá. Como eu falei, eu deixo normalmente os comentários ativados. Aqui é uma live um pouco mais curta, é uma live realmente mais para estudo. Eu vejo que o pessoal normalmente acaba assistindo depois lá a gravação. É um conteúdo um pouco mais voltado para o público de liderança, o público de atletas, treinadores, mas que é legal estar refletindo sobre alguns pontos que esse livro acaba trazendo. E uma coisa legal, ele acaba citando o trabalho de um psicólogo do esporte, que trabalhou tanto com a equipe de maneira geral dos Bulls, como também com o Michael Jordan de maneira individual. Então isso acaba sendo bem interessante da gente estar pegando essa perspectiva histórica. Por mais que seja um trabalho que envolva uma pegada meio espiritual, tal, mas tudo bem. É o que acaba fazendo parte. Bora lá, o capítulo 6, e nessa época aqui, atualmente contextualizando, eles ainda não estavam começando a ganhar os jogos. Então, do capítulo 6 ao capítulo 11, que vão ser comentados hoje, vai ter tanto a parte anterior, acho que o ano de 1990, a gente vai passar pelos 3 primeiros campeonatos, depois a gente vai ter o período lá de 94, 95, 93, 94, 94, 95, que é assim que funciona na NBA, que basicamente vai estar trazendo o período que o Michael Jordan saiu da equipe, também não foi muito bom o desempenho, até o Michael Jordan retorna também nesse período, finalzinho ali, eu acho que em 95, mas só 95 e 96 eles voltam a ganhar, porque foi considerado, acho que 95 e 96, a melhor equipe assim, da história, tanto que eles até bateram o recorde de número de jogos, assim, de vitórias e derrotas, foram 72 vitórias para 10 derrotas, que esse recorde depois foi batido, eu até fui pesquisar depois, pelo Warriors em 2016, tá? Que é a equipe do Curry. Nossa, os nomes realmente fogem muito. Que eles fizeram 93 e 9 derrotas apenas, tá? Mas é bem legal, tipo, que foram considerados meio que a melhor equipe naquela época. Ele conta um pouco de como foi feita essa estrutura tal, e como foi... eles não estavam buscando esse recorde, mas foi algo natural. Bora lá. No capítulo 6, que é o Espírito de Guerreiro, já na primeira página eu acabei separando uma frase que ele fala: reunimos talentos suficientes para ganhar um campeonato, mas ainda faltava uma peça importante. O Bulls precisava se tornar uma tribo. Então, dentro aqui da perspectiva, o Phil Jackson sempre traz muito a ideia de o basquete não ser um jogo sobre o eu. Não adianta você ter os melhores jogadores de forma individual, os jogadores perfeitos para cada posição, se eles não se tornam uma tribo, se eles não têm a perspectiva do nós. Já uma página um pouco mais adiante, ele fala: a gente tem a combinação perfeita de talentos e o melhor sistema ofensivo, que ele defende bastante aqui, que é o triângulo ofensivo aqui dele e tal, que também depois é usado pela equipe do Lakers.
Mas de nada valem os seus esforços quando os jogadores não têm um senso de unidade entre o grupo. Unidade não é algo que se pode ligar com um botão, é preciso criar um ambiente adequado para que floresça e alimentá-la. Então assim, é interessante como ele valoriza bastante o trabalho em grupo, que por mais que ele tivesse o melhor jogador, assim, vou colocar como o melhor jogador da história, tá, o Jordan, mas de nada adianta se ele não tivesse uma equipe que conseguiria tirar o máximo dele também, tá? Nessa época inicial aqui, do início da carreira do Jordan, dá pra perceber ainda que ele está naquela fase um pouco imatura, comparado com o que a gente encontra depois de 95 até 95, 96, 96, 97, 97, 98, né? Que são as 3 temporadas finais. Que até quando ele tem um retorno, o pessoal ainda estava meio desacreditado com ele, e acabam trazendo a perspectiva do Jordan ter amadurecido um pouco mais, tá? Depois da pausa, da morte do pai, dele realmente ter parado quase 2 anos ali do basquete. E quando ele tem esse retorno, tem um dos jogos que ele faz 55 pontos, que é uma bela pontuação para um jogador unicamente estar fazendo. Só que logo em seguida, o Phil Jackson, já adiantando um pouco aqui, ele disse que tem uma reunião com o Jordan fala, olha, a equipe precisa estar jogando também, tipo, não dá para depender só de mim. E isso mostra bastante maturidade e evolução dele. Entender que só ele não vai fazer ganhar um campeonato. Ele já tem essa perspectiva do nós que foi desenvolvida desde essa época aqui, antes do primeiro campeonato. Que é basicamente o que o Phil Jackson tem que trazer nesse capítulo, né? Então ele traz, a abordagem mais eficaz é a de delegar a autoridade tanto quanto possível e também cultivar as habilidades de liderança de todos os grupos. O Phil Jackson ele tem uma ideia muito legal, que ele não fica muito fixo em eu sou técnico, eu preciso dar todas as ordens. Ele gostava bastante de fazer florescer nos jogadores essa habilidade de liderança, até mesmo lideranças diferentes. Então, a liderança do Jordan aqui no início, ela é muito mais pelo símbolo que ele traz, sabe, de ser o jogador. Tanto que teve uma comparação que depois, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas era meio que qual era a pessoa que o público dos Estados Unidos idolatrava mais. Então, acho que vinha Jesus Cristo e depois vinha Michael Jordan, ou até o contrário em algumas regiões. Então, pessoalmente, colocou uma figura mística por trás dele. E alguns jogadores que jogavam juntos também tinham essa perspectiva dele, de ser um cara, tipo assim, fora do padrão. Porém, ao mesmo tempo, a gente tinha o Scott Pippen, tá? Que foi tipo um dos grandes jogadores também assim da história do basquete. E ele tinha um tipo de liderança diferente, porque ele era aquele cara que ele era bom, mas ao mesmo tempo ele era da galera. Então, ele não tinha tanta fama e ele conseguia tipo estar interagindo com todo mundo e ao mesmo tempo representar um papel muito legal ali. Também sendo um ótimo parceiro para o Jordan. E assim, dentro desse capítulo 6, basicamente é isso. Ele realmente foca muito mais na construção de como foi feito a formação dessa tribo. Essa tribo que levou, então, eles a ganhar o campeonato de 90 a 91. Tá? Às vezes eu posso estar me confundindo com uma data ou outra, tá? Porque é muita data nesse sistema aqui do livro. Mas o que a gente chega depois é o capítulo 7, tá? Que eu acho legal que ele traz muitas referências de psicologia, só que às vezes ele quebra um pouco com a mistura de espiritualidade e tal, uma parte meio indígena, mas é interessante, tipo, tá pegando essa ideia que mostrava um pouco do estudo dele por trás, não era só técnico e tático, tinha algo muito mais além, e ele já entendia a importância ali da psicologia dentro desse trabalho. Então ele traz aqui uma citação do Carl Rogers, tá, que é um dos psicólogos humanistas em referência. Ele fala, o verdadeiro eu. Ao contrário do eu idealizado, que muitas vezes se adota, segundo o autor, a chave para o terapeuta consiste em estabelecer um relacionamento com o paciente no sentido de nutrir o crescimento pessoal e não de resolver problemas. Então ele tentava adotar essa postura também para o papel dele como treinador. Desculpa. E ele traz, na visão de Rogers, a transformação é praticamente impossível quando a pessoa não se assume em tudo que é. Então, meu objetivo era sempre o de promover um ambiente onde pudéssemos crescer como indivíduos e se expressar criativamente dentro de uma estrutura de equipe. Então, a transparência era a chave e ele gostava sempre de ser honesto e direto com eles. Então, assim, o que ele está trazendo aqui? Vou até beber água. Basicamente, ele criou uma estrutura, tá? Que era o triângulo ofensivo. Então, era uma estrutura que todos os jogadores tinham que ter um domínio. Por mais que, às vezes, parecesse que eles não estavam seguindo. Mas logo até a frente ele cita um exemplo de como alguns jogadores não gostavam muito, jogadores novos, e reclamavam muito como, por exemplo, o Scott Pippen não parecia seguir, mas na verdade ele tinha tanto domínio daquela estrutura, daquele sistema definido pelo Phil Jackson, que ele tinha muito mais liberdade de criatividade dentro da estrutura. Então você não consegue ser criativo se você não entende as regras ali que está por trás do sistema definido. Então, não é simplesmente sair todo mundo jogando. Você pode ser criativo, mas você pode ser criativo dentro de um sistema. E ele gostava de ser honesto nas decisões, na transparência com as informações, com seus jogadores, possibilitando realmente esse maior alcance. Tá?
E aí, dando continuidade, ainda dentro desse capítulo aqui, do capítulo 7, né, que é quando eles ganham os primeiros jogos, o primeiro campeonato, na verdade, né, primeiros jogos não. Basicamente, ele traz também um pouco da teoria do treinamento mental de Knoke e de Rockman, tá? Então, o que acontece? Ele fala aqui, mas ao jogar pelos Knicks, tá? Que ele estava falando aqui de um presidente anterior. Ao jogar pelos Knicks, descobri que quando me estimulava demais mentalmente, isso surtia um efeito negativo na minha habilidade de ficar ligado quando estava sob pressão. Então fiz o oposto. Em vez de ativar a empolgação dos jogadores, desenvolvi uma série de estratégias que o ajudavam a quietar a mente e a despertar o discernimento, colocando-os prontos e sob controle para a batalha. O que acontece? O Phil Jackson aqui ele está trazendo que é algo muito legal que a gente escuta bastante na psicologia, na ideia de que assim, nem todo atleta vai funcionar com você gerando ativação nele. Sabe, você pressionando, você dizendo bora pra frente, você vai ganhar. Não funciona muito bem assim. Ele tentou adotar, na verdade, não funciona com todos, mas assim, ele decidiu adotar no seu sistema, aplicar estratégias de meditação, estratégias de respiração ali, usar muito de mindfulness, da atenção plena, que a gente vai estar conversando mais adiante, para tentar trazer um equilíbrio ali dentro dos seus jogadores e não ficar simplesmente no deu o máximo, sabe? Tipo, tem que cobrar todos os atletas e todos vão seguir assim, dar o máximo e mega ativação. Ele percebeu que se com ele, na época que ele era jogador, Phil Jackson, ele viu que não dava muito certo, qual era o sentido dele também cobrar isso tanto dos seus atletas, sabe? Por mais que seja um método que quase todo mundo estava usando, ele poderia estar adotando uma estratégia diferente. E isso é um dos diferenciais do Phil Jackson, assim. Muito de como ele trazia essa perspectiva, não só pela experiência dele, mas também sobre todo o estudo que ele teve durante sua carreira. Então, ele inicialmente aplicou uma versão abreviada da mente plena, tá? Que não é aquela clássica meditação de você ficar sentado numa almofada e não pensar em nada. Basicamente traz fazer você pensar, na real, só que você pensar sobre o presente, sobre coisas que estão acontecendo no momento presente. Não é sobre não pensar em nada. E ele traz, ao contrário de tentar transformar os Bulls, né, em monges budistas, o que me interessava era levá-los a uma abordagem mais atenta do jogo e um relacionamento entre eles. Estar presente no aqui e agora, tanto quanto possível, e sem pensamento de passado ou futuro. Então, fazendo com que eles aplicassem a ideia da mente plena fora do jogo, ele também queria trazer a ideia deles aplicar isso dentro do jogo. Dos atletas pensarem no presente, não ficarem presos a situações, pensamentos, sentimentos do passado ou do futuro, e sim viver aquele momento ali no jogo. Tá? Isso auxilia muito na tomada de decisão, porque você traz toda a sua atenção para aquele momento. Então você vai pensar sobre coisas do momento, você não vai ficar preso, por exemplo, a resultados, vai ficar preso a jogos anteriores, ou então perspectivas de vitória ou derrota. Não, você vai focar no que tem para fazer no momento. Tá? Então, para ser bem sucedido no basquete, conforme apontou o autor John McPhee, você precisa ter um sentido afinado de onde está e do que se passa à sua volta a todo instante. Alguns jogadores nascem com essa habilidade, então ele comenta até do Michael Jordan, do Scott Pippen, do Bill Bradley, para citar alguns, mas a maioria precisa aprender. Então a ideia dele aplicar as estratégias de mente plena um pouco mais reduzida foi realmente estar trazendo essa ideia de eles entenderem o que acontece no jogo e realmente ter essa mente mais focada no jogo. Tá? Que é algo difícil, algo que sim pode ser treinado, mas que outros jogadores já têm um talento meio que natural para estar fazendo isso. Tá? Então, isso basicamente foi tudo que levou eles, principalmente para trabalhar a união, trabalhar essa ideia de atenção plena, acabou levando eles, pelo resto do capítulo aqui, que ele traz a sua primeira vitória dentro do campeonato NBA. Também foi a primeira vitória do Bulls assim, da história, então é bem legal. E a gente entra no capítulo 8, que é uma questão de caráter, que ele traz uma frase legal. Ele não explica tão a fundo, mas ele traz basicamente que você ganhar uma vez, tipo, ok, aos holofotes, aqui, vencer requer talento, ok. E vencer de novo requer caráter. Então, é uma perspectiva legal, eu gostei da frase, mas confesso que eu não entendi muito bem o que ele queria passar tanto. Até deixo como pergunta para vocês. Aí, tá? O resto do capítulo ele não aprofundou tanto, mas eu acho que está muito ligado. A minha interpretação foi ligada à ideia de que, muitas vezes você ganha e você acaba ficando muito preso na vitória e esquece da importância de você tá continuando e mantendo esse legado, tá? Então, talvez seja algo mais assim. Aí no capítulo ele vai trazendo muito parte histórica assim, tal, dentro da equipe, que a equipe tava no flow, tava muito bem assim seguindo os jogos em si.
tiveram bons resultados e ele até traz um trecho aqui. O eu, para usar o termo de Michael, transformou-se paulatinamente em um poderoso nós. É uma das equipes mais fortes e mais versáteis que já treinei. Então, eu marquei esse trecho aqui porque ele vai mostrando que eles até fizeram 67 pontos. O recorde anterior era de 69 e todo mundo ficava um pouco... Ele ficou um pouco com medo, assim também com o pessoal da equipe, de estar forçando um pouco demais eles tipo, a jogarem bem e isso levar, sei lá, a possíveis lesões, eles não conseguiriam jogar tão bem na final. Porque, pô, se a maioria dos jogadores principais se machucasse, até a final provavelmente eles não conseguiriam dar continuidade e não ganhariam o campeonato novamente. Então o foco não era esse. Mas foi algo natural também, algo que ele não acabou pressionando tanto, então eles realmente não bateram recorde nessa temporada, aqui que foi do seu segundo campeonato. Mas foi muito mais um capítulo sobre resultados de maneira geral. Mas já deu para perceber que aquilo que eu trouxe lá no capítulo 6, da formação da tribo, foi sendo desenvolvida nesses 3 anos aqui seguidos, tá? Que a gente teve nos capítulos. Então, isso é interessante de perceber, de como a equipe foi evoluindo, principalmente através das estratégias da formação de uma tribo, de trabalho e transformar um eu em um nós, de como os jogadores iam criando realmente mais um vínculo legal, que levou à sua segunda vitória. E entramos no capítulo 9, a sua terceira vitória também. Esses capítulos eu percebo que são muito mais históricos. Na verdade, os primeiros também eram bastante, tá? Eu não gostei tanto dos 5 primeiros capítulos, porque ele trazia um pouco da sua visão, de como foi construído isso, muito da sua história, mas eu confesso que eu não consegui ter tantos pontos, igual eu teria de reflexão desse, sabe? Eu marquei muito mais coisa, mas eu sinto que dentro do que eu marquei, tinha pontos que, pô, na hora que eu lia, eu pegava a sacada. Eu realmente conseguia perceber o que ele estava querendo passar aqui, e como isso realmente ajudou a formular o que foi a equipe do Bulls no futuro. E aí vamos lá, nesse capítulo eu tenho um pouco mais de marcação do que no anterior, que eu marquei uma coisa só, mas já mostrava um pouco desse eu, nós. E ele traz aqui, ó, logo no início, na segunda página, uma frase do Haider, que basicamente é: líder sábio é servidor, receptivo, obediente, seguidor. O líder segue a vibração dos membros do grupo, e, à medida que a consciência dos membros se transforma, a vibração se resolve. Mas eu saía de cena quando o jogo começava e os jogadores é que orquestravam o ataque. Eu só aparecia para fazer ajustes defensivos ou para mudar algumas peças quando precisávamos de explosão de energia. Na maior parte do tempo, a liderança ficava por conta dos próprios jogadores. Vocês percebem um link que está sendo feito aqui com aquela ideia que eu trouxe anteriormente, que ele falava de pô, eu não posso ser o único líder, sabe? Tipo, eu não posso ser a cabeça do jogo. Eu tenho que fazer com que meus próprios atletas se tornem líderes dentro de quadra. Tá? Que eles acabem guiando o jogo, que eles já sabem o sistema, eles têm uma liberdade criativa e que eu estou fazendo ajustes pela perspectiva externa e não ficar fazendo mudanças que vão decidir o jogo. Tá? Então isso é muito legal, isso realmente mostra uma certa liberdade que ele dá aos jogadores e confiança também, tá? Aos seus principais capitães. Até eu lembro que acho que nesse capítulo ele traz muito a ideia do Scott Pippen, que normalmente na NBA você tem 2 capitães, tem o Michael Jordan era o capitão e tinha acho que o B.J. Armstrong era o segundo. E aí, ele meio que de forma não oficial, mas dentro da ideia da equipe, o Scott Pippen ele foi se tornando também um terceiro representante, até porque ele estava jogando muito bem e estava se destacando assim até nas Olimpíadas, tal, também no jogo das estrelas, que é aquele jogo que ele pega os principais jogadores da NBA e ele participou, foi muito bem. Então o Scott Pippen meio que foi se tornando um terceiro líder ali dentro de quadra. Isso foi muito legal, porque você tinha meio que 3 representantes e eles não entravam muito em conflito. Eles realmente acabavam se complementando, junto também ao Phil Jackson dentro dessa estrutura. Então, o Phil Jackson traz: a estrutura é crucial, uma ideia clara do papel a ser desempenhado. Uma hierarquia clara reduz a ansiedade e o estresse dos jogadores. Por outro lado, uma hierarquia obscura, somada a uma constante competição pelas posições por parte dos melhores jogadores, enfraquece o centro, por mais talentoso que seja. Então, ele mostra aqui como é importante essa clareza dos papéis de liderança dentro da equipe, tá? E isso acaba sendo bem interessante porque ele mostra que, olha, não adianta a gente ficar nessa competição de quem vai ser o capitão, de quem vai ser o melhor, de quem vai ser o titular. Isso tem que estar bem claro até para dentro dos membros da equipe, para cada quem entender seu papel e entender o seu momento dentro do jogo, certo? Então, isso aqui, claro que é toda uma evolução de tudo que a gente veio acompanhando desde a equipe lá no ano de 1990 e tal, e até anteriormente também. Mas de como ele já estava trazendo essa perspectiva mais do nós dentro da equipe e como isso foi sendo desenvolvido com o tempo, beleza? E aí, a gente entra aqui também em uma citação que eu acabei pegando, nada tão relevante, mas é uma citação do Abraham Maslow, que é um psicólogo humanista também. Ele gostava bastante, tanto que eu até já citei o Rogers aqui anteriormente.
mas que ele traz a teoria da hierarquia das necessidades. Então, a maior necessidade humana é alcançar a sua autorrealização. E ele estava buscando isso dentro do trabalho com o pessoal dos jogadores, né, lá do Bulls. Vamos lá. A plena utilização e exploração dos talentos, capacidades e potencialidades de cada um. Isso é autorrealização, tá? Você conseguir realmente tirar o máximo aqui do talento, do potencial de cada um dos jogadores dentro daquela equipe. Só marquei um ponto aqui realmente da pirâmide de Maslow, tá? Vocês podem estar encontrando depois, assim, é bem famosa, mas basicamente mostra as coisas que são mais importantes para cada pessoa. Então, inicialmente você tem os seus impulsos fisiológicos, que é fome, sono. Depois você vem as preocupações de segurança, seguido de amor, realmente de uma sensação de pertencimento, autoestima, o respeito por si mesmo, reconhecimento e, por fim, a autorrealização. Você sentir que, olha, o meu talento está sendo colocado a função de algo. Uma coisa legal que eu até não marquei, mas um ponto é que ele costumava, dentro das férias, dar livros para os seus jogadores, tá? Livros que realmente eram pensados especificamente para cada um, a partir do que ele viveu, da personalidade daqueles jogadores. E normalmente alguns liam, outros jogavam fora, mas era interessante como ele mostrava que ele prestava atenção a detalhes de cada um, sabe? A preferências, ao mesmo tempo tentava trazer algum ensinamento com alguns livros que ele dava para esses jogadores. Então isso é bem legal. E depois, dentro dessa fase, foi uma época que, para quem já assistiu alguma série, algum documentário sobre Michael Jordan, já ouviu falar de como ele tinha alguns problemas com jogos. Mas, na verdade, tem essa frase aqui, que é bem interessante, que é uma frase dita pelo pai do Jordan, tá? Antes de morrer, pouco tempo até, que ele fala: Michael não tem problema com jogos, ele tem problemas com competitividade, tá? Tanto isso no poker, no golfe, como em outros jogos em si, que ele acabava apostando. A ideia dele era realmente sempre estar apostando para ser competitivo, não importa o que era. Ele queria estar vencendo, queria estar competindo, dando o máximo dele. Então, isso é interessante, tá? Isso mostra muito que, analisando de maneira geral, talvez o Michael Jordan não era viciado nos jogos em si, mas era viciado em competir. E isso extrapolava um pouco da quadra e os jornalistas pesavam muito sobre se talvez isso não atrapalhasse o desempenho, porque alguns jogos ele perdia, obviamente, como toda equipe perde, e às vezes ele estava em cassinos tal, na noite anterior. Tem um ponto legal aqui que foi que na final desse terceiro jogo teve um passe para um jogador que não era tão marcado, e dentro da ideia do triângulo ali, do triângulo ofensivo, o ponto que o Phil Jackson ele ressalta mais não foi a bela execução do triângulo, ou a cesta do Paxson, mas sim a bela execução do triângulo, porque o Michael passou a bola para o Scott Pippen, que passou pro... não lembro o nome dele agora. Cara, esqueci. Mas ele passou para outro jogador, que depois passou para o Scott Pippen, que depois passou para o Paxson, tá? E o Paxson fez a cesta final, então ele achou muito mais interessante e mostrou muito mais da união dessa equipe. Essa troca de passes ali no minuto final do jogo, do que em si a cesta final. E é interessante que o Paxson ele deu uma entrevista num bate-papo sobre a sua experiência máxima, sabe, assim, de alto desempenho. E ele falou algo muito legal, que foi um sonho que se tornou realidade. Quando pequeno você faz um arremesso no quintal da sua casa sonhando em ganhar campeonatos. E quando finalmente chega esse dia, continua sendo apenas o arremesso de um jogo de basquete. Então aquele arremesso final que trouxe a vitória para o Bulls, para eles que depois percebem que foi mais um arremesso, sabe? Mas que tudo que ele veio construindo durante sua carreira se resumiu àquele arremesso ali. Então foi um arremesso que ele conseguiu fazer o ponto final que levou à vitória. E ele lembrou muito da infância. Então isso é legal, sabe? Tipo essa ligação que de toda a história tal do atleta até o momento realmente do sonho realizado. Capítulo 10, a gente lembra que a gente vai falar até o 11 hoje. O capítulo 10, a gente entra num momento meio turbulento, tá? Que é o momento que o pai do Michael Jordan ele vai sair, tá? Vai morrer, na verdade, por assassinato. E aí o Jordan, depois de um tempo, vai optar por sair da equipe. E a gente fica meio que 1 ano e meio ali sem o Jordan dentro do Bulls. E o ponto que eu mais marquei aqui foi a presença do psicólogo esportivo e professor de meditação, o George Manford, que ele veio para dar um workshop para os atletas como lidar com o estresse causado pelo sucesso. Então, ele traz uma ideia aqui sobre perigo e oportunidade, que é assim: se você tem a ideia certa, isso pode fazer a crise trabalhar para você. Explicou o psicólogo, isso propicia uma oportunidade para estabelecer uma nova identidade para o time, ainda mais forte do que a anterior. De repente, os jogadores se animaram.
Eu não precisava esse ressalto aqui nessa última frase, né? Mas basicamente ele mostra muito de oportunidade, sabe? Que os jogadores eles não precisariam pegar aquele problema agora, essa questão do Jordan saindo, de vários jogadores também foram saindo ali com o tempo, principais, e a equipe estava se reformulando. Não tanto aí nesse primeiro momento, mas depois que eles vão perder, logo em seguida, depois do tricampeonato, eles vão acabam perdendo. Mas que estava uma equipe mais desestruturada, estava sendo novas contratações, só que para cobrir os 30 pontos de média que o Jordan fazia, não é um jogador que vai estar fazendo essa diferença. Então, essa palestra em si, tipo, ela veio muito mais para trazer esse novo olhar que, olha, vocês podem sim estar continuando na vitória, pegar esse problema atual que vocês têm aqui e transformar isso em algo que vai te animar vocês, vai colocar vocês para frente. E ele acabou realmente introduzindo um pouco mais de algumas estratégias de mindfulness de meditação. Então, eu já tinha introduzido a meditação de mente plena para a maioria dos jogadores, foi o que eu tinha comentado lá, e no ano 92 ele já estava aplicando bastante isso, o Phil Jackson. Só que ele falou, mas a intenção do Jorge era elevá-los a outro nível. Ele acreditava que o treinamento da mente poderia ajudá-los a se tornarem mais ligados como indivíduos e mais solidários como time. Mente plena, ela significa lembrar para retornar ao momento presente. Eu até fiz uma live recente sobre o livro A Arte de Viver, tá? Que é até uma citação agora que eu vou pegar, que é do Thich Nhat Hanh, que tem aqui no próprio livro em si, que é um monge, principal monge assim, que propaga a ideia da mente plena. Que o Mindfulness também, tá? Tem esses dois nomes, atenção plena, tem bastante nome, gente. Mas aí sim, sentar e observar a própria respiração é uma prática maravilhosa, mas não é suficiente. Só nos transformamos quando praticamos a mente plena o dia inteiro e não apenas na almofada de meditação. Então ele traz muito aquela ideia que o Phil Jackson já estava tentando abordar, só que ele vai aprofundando um pouco mais disso também, tá? De como você tem que aplicar a mente plena em tudo, de realmente sempre se trazer para o presente e pensar nas preocupações, em tudo no momento presente. Isso é o principal. Então, ele trouxe aqui também um exemplo do Jorge, que ele falava do Jared Dudley, tá? Que foi um jogador do Phoenix Suns. Que ele falou, o Jared estava sempre refletindo, como é que quero jogar e o que posso fazer para mudar. Porque basicamente o Jared, ele, durante a universidade, ele tinha se destacado como um grande jogador. Já quando ele entrou dentro da NBA, ele percebeu que ele era mais um. Então ele sempre estava buscando ele se diferenciar, sabe? Realmente, o que ele poderia estar aprimorando para estar acrescentando à equipe. E não simplesmente estar lá com mais um jogador dentre todos os outros. Então aqui, o objetivo era ajudar os jogadores a fazer uma mudança similar. Eles precisavam assumir um papel em particular que se encaixasse com seus pontos fortes. Então o que o Jorge tentou trabalhar muito na equipe nesse momento tão turbulento foi realmente a ideia de que, olha, vocês precisam descobrir pontos individuais para estarem se aprimorando como uma forma de ajudar na equipe. Então, por mais que seja interessante trabalhar a ideia do nós dentro do time, é também interessante a gente entender a ideia do eu, tá? De como eu posso estar evoluindo e como isso vai impactar em si no crescimento da equipe, beleza? Bem, sobre esse caminho do capítulo 10 aqui, ele fala de um período de tempo um pouco maior do que o período anterior, certo? Cada capítulo anterior estava falando meio que de um ano, assim, sabe? Tipo, entre anos, na verdade, que era o tempo de uma temporada. Nele ele acaba pulando para 2, porque ele tem 94, não foi tão bem, mas a equipe acaba perdendo logo cedo, assim, vários jogadores saem da equipe, e em 95 a equipe começa mal, mas depois tem um retorno do Jordan ao time, né? Que foi um retorno bom, mas não suficiente para eles estarem crescendo muito no campeonato, mesmo eles chegando na parte da qualificatória de final. E por último, temos aqui o considerado o melhor equipe do Bulls da história, tá? Que vai ser o capítulo 11, vai ser o capítulo final de hoje aqui da live, que é Poética do Basquete, tá? Então, é interessante alguns pontos que ele vai trazendo aqui, porque fala muito da nova estrutura que o time foi sendo formado e de como ele pensou que, beleza, 95 não foi um bom ano, o que é que eu poderia estar fazendo? E ele trouxe novos jogadores e pensou em uma nova estrutura que ninguém ainda tinha realizado dentro ali da proposta da NBA, como tentar mudar o jogo, sabe? Realmente ter mais formas de agir dentro do campo, da quadra, e de certa forma possibilitar um pouco mais da criatividade. Também mostra bastante o desenvolvimento individual dos jogadores, assim como do Michael, que voltou a treinar muito forte realmente e se aperfeiçoar em alguns pontos que ele precisava estar desenvolvendo, mudando sua cesta de 3 pontos, tá? Então ele foi desenvolvendo novas técnicas também de forma individual. E a equipe foi crescendo cada vez mais a ponto de tanto o Scott Pippen, o Michael Jordan, o Dennis Rodman, que foi o contratado para trabalhar na defesa, que era um cara bem rebelde na época, como o Phil Jackson, era meio considerado os Beatles do basquete, porque eles estavam realmente ali
criando uma nova cultura e realmente crescendo novamente, a ponto que foi nessa temporada que eles bateram o recorde, que eu havia comentado anteriormente, de 72 vitórias para 10 derrotas dentro de toda a competição. Então isso foi algo bem marcante, tá? Foi interessante a gente estar vendo aqui. E isso na temporada regular, tá, gente? Quando entra no mata-mata ali das finais de região, meio que esse ponto não conta mais. Então, eles têm 82 jogos no total, então isso realmente foi um recorde incrível que eles bateram. Durante esse período, um ponto interessante foi novamente a presença do George Manford, tá? Que é o psicólogo do esporte que está trabalhando com a equipe de vez em quando, que ele teve uma intervenção com o Michael, porque o Michael teve algumas brigas, tal, não estava se encaixando muito, então ele trouxe. O Michael estava com dificuldade de estreitar relações com os companheiros, porque se tornara um prisioneiro no seu próprio quarto. Era muito ligado à ideia de... O Michael, ele era tão famoso que, diferente de outros jogadores, ele não conseguia fazer nada, basicamente. Tipo, ele não podia ir numa festa, ele não podia sair sozinho, sabe? Sempre tinha muitas câmeras e muitas pessoas ao seu redor. E isso acabou incomodando um pouco também dentro ali da relação. Só que aí o Michael foi desenvolvendo isso muito, até porque seu estilo de liderança que funcionou com a equipe, aquelas primeiras equipes lá, dos 3 primeiros campeonatos, já não encaixava mais com a equipe atual. Tinha muitos jogadores novos e tal, e também o estilo de liderança dele já não se encaixava tão bem dentro dessa nova estrutura. Então, segundo George, Michael precisava mudar de perspectiva em relação à liderança. Aí ele traz: isso implica se adaptar de maneira a ir ao encontro das pessoas onde estejam, em vez de se enraivecer e forçá-las a estar ou em outro lugar. Encontre-as onde estão e só depois as conduza para onde quer que se dirijam. Fazia parte do trabalho de líder descobrir como tirar melhor proveito de cada um deles. Então isso foi algo que o Michael foi desenvolvendo e começando a entender como ele deveria agir com cada um dos jogadores. Então, para cada jogador, ele tem uma forma diferente de estar agindo, de estar cobrando. Às vezes, só a própria presença dele em si, sabe? O próprio desempenho dele já era algo que influenciava bastante os jogadores próximos, mas outras vezes ele tem que ser um pouco mais brusco, outras vezes tem que ser um cara um pouco mais calmo. Isso dependia muito de jogador para jogador. E ele foi entendendo isso. Se ele quer que a equipe venha com ele, ele precisa primeiro ir até a equipe, cada jogador individual, para então conseguir trazê-los. Então isso foi uma evolução muito legal do Michael aqui dentro dessa proposta, que também acabou se destacando muito na ideia de ser o melhor campeonato que eles tiveram, porque dentro de toda a estrutura que foi desenvolvida junto com o Phil Jackson, ele realmente conseguiu tirar o melhor da equipe, tá? Mas esse melhor dependeu também muito da presença do Michael, do Scott Pippen também, que estava cada vez crescendo mais, se desenvolvendo mais ali como um dos capitães do time, e levou eles tanto ao recorde como também o seu 4º campeonato, tá? Depois de realmente de uma grande pausa. Esse capítulo é legal porque tem várias fotos, porque eu acho que ele está bem no meio do livro. E deixa eu só pegar, tem aqui colorido e tal, foi algo bem interessante. Não esperava que esse livro tivesse umas fotos coloridas assim. Tem até algumas fotos que vêm mais depois, então assim, já tem uma foto dos Lakers aqui. Eu até achei esquisito assim quando acabei vendo, porque eu fiquei, meio que não apareceu, mas eu acho que foi algo muito de ser metade do livro, né? Então, deu pra entender um pouco dos spoilers que eles acabaram dando aqui. E é isso, basicamente, tá? Não sei quando vai ser a próxima live dentro dessa proposta aqui do ensinamento de campeões, mas eu vou tentar estar trazendo até o final do ano, não sei se do resto do livro, tá? Mas pelo menos antes de ele começar os campeonatos com os Lakers. Então, assim, os 2 últimos campeonatos, tá? Tanto o 5º e o 6º anel dele como treinador junto com o Bulls, e o período que ele fica em descanso, né? Eu sei que dentro dos Lakers ele teve 3 campeonatos, assim, não sei se foram em seguidas ou muito próximos, mas depois ele também tem uma pausa assim, de vitórias para então ganhar mais 2 campeonatos no futuro. Beleza, galera, foi isso, tá? Como eu falei, são lives um pouco mais curtas de ensinamento de campeões, mas eu acho que teve muitos ensinamentos bem legais aqui, a gente conseguiu estar tirando desse livro, tá? Que espero que vocês tenham gostado bastante, que realmente aproveitem bastante esses ensinamentos aqui que o Phil Jackson traz no livro dos 11 Anéis. Está sendo uma leitura bem legal, principalmente assim, pegar toda a parte histórica, tá? Da equipe. Confesso que às vezes é um pouco cansativo, traz muito nome assim, de atleta que eu tenho que estar pesquisando ali para estar conhecendo, né? Não sou uma pessoa que estuda o basquete há muito tempo e tipo, acompanha bem relativamente, tá? Então, não sei dessa parte toda histórica, mas está sendo algo bem interessante de estar acompanhando aqui, principalmente de toda a parte psicológica que está dentro da equipe do Bulls, junto aos estudos do Phil Jackson. Beleza? Então é isso.
Desejo a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei claro que vocês estão assistindo, espero que tenham gostado bastante dessa live e a gente se vê em um próximo SagaCast. Na verdade, próxima semana, quarta-feira, vamos ter uma live sobre NBA. Então, se você está vendo essa gravação, se chegou aqui, pode assistir a próxima live que vai ser sobre como você começar a acompanhar a NBA, beleza? É isso, uma boa noite, até a próxima.